E quando que a gente desconfia que a criança ou que o adulto tem autismo? O que acontece? Na infância, né, pequenininha, eu vi um marcador interessante que fala que a criança com 15 meses de idade, ela tem que saber apontar um objeto. Então, se a criança não consegue apontar, né, ou ela tem que ir lá tocar no objeto para mostrar, ela não consegue apontar de longe, é um fator que necessita de cuidado, de avaliação. E tem muita questão do atraso de fala também, né? O atraso desse desenvolvimento motor, o atraso desse desenvolvimento de fala, que é um atraso na linguagem mesmo, na comunicação. Então, a criança, ela atrasa para começar a falar, às vezes o desenvolvimento neuropsicomotor dela não é adequado, e aí já começa a chamar a atenção. Também não olhar nos olhos, né? Ficar desviando o olhar é uma característica muito importante. E já em adulto, a gente vê principalmente essa questão da comunicação, né? Uma pessoa que ela tem uma comunicação muito restrita, né? Tem uma dificuldade em várias áreas da vida, né? Com essa comunicação. Às vezes tem a questão do olhar também, né? De não olhar nos olhos. Uma questão interessante também ela não consegue entender a feição da pessoa. Então, se a pessoa tem uma face, às vezes, de tristeza, a pessoa não consegue ter uma empatia tão grande, não consegue entender aquela tristeza, sabe? Assim, é como se a comunicação dela, de ver mesmo, não fosse adequada, assim. E outra coisa também são as estereotipias, né? Estereotipias são movimentos, então a gente vê muita criança fazendo assim, sabe? Com os bracinhos, às vezes balançando para frente e para trás. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu roo as unhas, eu balanço as pernas. Não, isso aí é mais ansiedade do que autismo. Então, estereotipia é aquela questão motora que a criança não controla. E, às vezes, o adulto também pode ter, né? E, às vezes, é uma questão da criança ou do adulto se acalmar. Então, ela faz essa movimentação para tentar se acalmar de alguma situação diferente, né? E outra coisa também, o apego a essa rotina, né? A rotina, ela é muito, muito importante para quem tem o transtorno do espectro autista, porque a pessoa tem um apego muito desmedido, né? Eu acho assim, beleza, a gente gosta de rotina, gosta da vida programadinha, mas eles têm uma dificuldade enorme quando as coisas não saem como esperado, sabe? A ponto de ter crises de ansiedade, de bater a cabeça na parede, sabe? Criança um pouquinho mais grave. Então, é bem grave mesmo, sabe? Tem graus, assim, do autismo, né? Sim. Existem intensidades. Sim, com certeza. O espectro, né? Quando a gente fala de espectro, quer dizer que tem várias características, né? Vários tipos, né? Então, é pra gente mostrar mesmo como se fosse um arco-íris, né? Assim, um espectro como se fosse várias coisas, né? E hoje a gente fala de 3 níveis, né? 3 níveis de cuidado, que é o 1, o 2 e o 3. O 1, geralmente, ele não altera a cognição da criança. Então, a inteligência dela é preservada. No 2 e no 3, já altera a questão da cognição com movimentos repetitivos mais graves, com a questão da comunicação mais grave, né? Essa inabilidade da comunicação, às vezes até alterações motoras mesmo. Então, vai agravando, né? Aí precisa de mais cuidado.